Apesar da chamada ao Form Clients já estar funcionando, nós vamos otimizar o processo. A ideia do nosso aplicativo é a seguinte: do jeito que ele está, quando nós executamos, apesar de estarmos visualizando somente o form principal, na memória já foram carregados todos os forms, ou seja, o form principal e também o form clientes. Dessa forma, a memória fica sobrecarregada. Há um uso desnecessário, porque o form clientes não precisaria ficar o tempo todo carregado na memória RAM. Nós vamos aplicar aqui uma série de recursos para fazer com que o form principal fique na memória o tempo todo, enquanto o aplicativo está sendo executado. E todos os outros forms. No caso, o form clientes, ao ser acionado, ele é carregado na memória e quando nós saímos do form clientes, ele desaloca a memória, liberando sempre o máximo possível de memória RAM para a execução do próprio aplicativo e de outros aplicativos que estejam sendo executados simultaneamente. Então, o processo é o seguinte: no menu Project, Options, nós vamos no item Forms e o Form Clientes que está no painel Auto Create Forms ou formulários criados automaticamente, nós vamos passar para o painel Formulários disponíveis. Então, a partir de agora, quando nós executarmos o aplicativo, apenas o form principal está ocupando a memória. Visualmente a gente não percebe isso, mas é um ganho de performance do nosso computador, porque tem mais memória RAM desocupada. Apenas o form principal é que está ocupado. E aí a gente tem que fazer alguns comandos a mais. Na ação clientes, ao invés de simplesmente fazer a chamada do form principal, nós vamos ter que fazer um teste, verificar se ele existe e se ele não existir, nós vamos criá-lo. Então o comando vai ser o seguinte: se o form clientes estiver apontando para new significa que ele não existe, ele não está na memória. Então nós vamos dar o comando application.createForm e a application.createForm vai exigir dois argumentos. O primeiro é o nome da classe, é tForm clientes. E o segundo é o nome do objeto que vai ser instanciado, form clientes. Apenas com essa linha de comando a gente faz o teste. Então, se o form clientes aponta para new, significa que ele não está na memória. O aplicativo cria o form, o nome do objeto vai ser form clientes, criado a partir da classe tForm clientes. Essas definições de tForm clientes e de form clientes, elas estão na unit clientes. Tá lá, unit clientes. Quando nós definimos um tipo tForm clientes, que foi toda aquela construção que fizemos nos vídeos anteriores, criando o formulário e colocando os objetos, então criamos uma classe chamada tForm clientes, que herda tudo de tForm, e logo mais embaixo nós instanciamos. Então, var form clientes do tipo tForm clientes, nós instanciamos, criamos um objeto a partir da classe. Então, nós alinhamos os comandos de verificação e criação do objeto antes da apresentação no formato modal. Muito bem. Lá no form clientes, então, nós temos que colocar o comando para retirar da memória quando o formulário for fechado. Então, Object Inspector, Form Clients. No evento onClose, clique duplo. Nós estamos lá no código, na aba Code. Form Client, no Form Close, nós vamos colocar os seguintes comandos: action, =CA_free e form clients, =new. Então, action =CA_free e form clients =new vai fazer com que, ao ser fechado, o formulário seja retirado da memória, desalocando espaço da memória. Vamos executar o nosso aplicativo. Então, nesse momento, apenas o form principal
ocupa espaço na memória. Nós acionamos o form clientes, então o objeto é instanciado, ocupa espaço na memória e que quando nós damos o sair, são executadas aquelas duas linhas de comando action =free, form clientes =new, e o form clientes é retirado da memória. Voltamos à situação inicial, apenas o form principal está alocado na memória nesse momento.